E aí eu vou comentar então agora outro cliente, né, um outro caso, a Inova Machines. Desvio inferior a 1%, operação própria e franqueada, grande operação, é uma operação grande. Lojas abertas e sem trava. Então, olha que interessante. O caso anterior tinha trava em toda a porta. Aí fala, Leandro, mas é trava que resolve. Essa aqui não tem trava. O que será que o pessoal, qual a mágica que o pessoal faz lá? E 2 totens por PDV. Toda loja deles tem 2 maquininhas ali de cartão. Tem uma central própria de monitoramento para identificação dos desvios. Por que 2 totens por PDV? Lembra que eu comentei que um dos problemas é a pessoa tentar pagar, não conseguir, ela fala pago depois e vai embora? Vamos supor, né, estatisticamente, que você tem um totem, e foi até disso que surgiu essa ideia, você tem um totem que ele dá um problema a cada 10 tentativas. No começo a gente tinha muita dificuldade, né? Dava muito problema e tal, e aí uma das soluções foi, precisamos resolver isso, mas a nossa velocidade de desenvolvimento não está acompanhando a necessidade de mercado, principalmente em lojas maiores. Como que a gente faz isso? E se a gente colocar mais um totem? Por que colocar mais um totem? Porque se for um problema de internet, eu posso deixar um na Wi-Fi e um no 3G. Posso deixar um na Vivo e um na Claro. Posso deixar um com um leitor de código de barras, outro com outro leitor de código de barras. Pode deixar um na Cielo, um na PagSeguro. Então, assim, eu consigo variar. Então, se eu tenho um índice de erro, né, de 1 em 10, quando eu coloco 2, para que eu não consiga pagar, a probabilidade ela é a multiplicação das probabilidades individuais. Então, 1 em 10 e 1 em 10 não é 1 em 20, é 1 em 100. Então, eu vou diminuir absurdamente a probabilidade de indisponibilidade do sistema de pagamento. Porque a soma das probabilidades individuais, mesmo que elas sejam altas, como a probabilidade é a multiplicação das duas, vai dar muito baixo. E com a evolução do sistema de pagamento e ficando cada vez mais robusto, o individual diminui de 1 para 10 em 1 em 30, e aí é 1 em 30 e 1 vezes 1 em 30, aí vai para 1 em 900. A probabilidade de dar um problema nos 2 totens e ninguém conseguir pagar. Então, assim, essa ação simples, às vezes você paga ali a mensalidade de um totem a mais, mas você joga lá para baixo a probabilidade de ter um desvio desse tipo. É lógico que aí é um ponto importante, né? Assim, não adianta, por exemplo, né, eu vou colocar 2 totens, aí eu coloco os 2 na Wi-Fi. A ideia é você usar variáveis que estejam desassociadas, né? A probabilidade ela vai diminuir se as variáveis estiverem desassociadas. Se tiver os 2 na Wi-Fi, não vai adiantar nada. Ou os 2 com a Vivo, né? Acompanhamento de perto diminui o desvio. Então, assim, primeiro case eu comentei da disponibilidade do sistema de pagamento. Aqui eu reforcei isso com a estratégia que eles adotaram. Mas todos os casos, e aqui a operação, eu quero reforçar isso, é uma operação aberta, não tem trava para entrar na loja, né? Não estou falando de trava de bebida alcoólica, é outra questão. Mas não tem trava para entrar na loja, né? A pessoa para entrar na loja, a loja está ali, ela pode entrar lá, pegar e ir embora. Então tem todas essas dificuldades de, quem que é a pessoa porque não está identificada, tudo isso aí que eventualmente a maioria de vocês passam. A eficiência da central de monitoramento é chave. Por que é chave? Porque assim, se eu tenho um desvio de 1% e a minha loja fatura 10 mil, às vezes eu vou olhar aqui, quanto que é 1% de 10 mil? Talvez não valha a pena eu investir para recuperar. Mas quando eu tenho 100, 200 lojas, aí já é 1% de 10 mil vezes 100, né? Se for a média das lojas. Aí já vale a pena, só que assim, não adianta eu ficar enfiando gente numa central de monitoramento. Né? Eu tenho que ter ferramentas que deixem esse trabalho eficiente. E uma taxa de recuperação de 50%. Por que é 50%? Porque o índice de desvios dele já é menor. Né? Então, assim, já é menor, você tende a recuperar menos. E aí entra um ponto-chave, você ter recurso para isso. A gente desenvolveu algumas ferramentas. Eu agradeço a diversos clientes aqui sobre os pitacos da ferramenta, eMarket, Inova, todos que deram aí sugestões sobre como aperfeiçoar para ficar mais fácil de identificar o desvio e fazer com que algo que você precisaria fazer monitorando 24 horas ali as câmeras, você consiga pegar num momento em que acontece e já atuar em questão de minutos depois. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta ali de acessos suspeitos que quando alguém entra no container e não tem nenhuma venda, ele já consegue clicar no botão ali e ver o recorte de vídeo daquele momento. Então ele não precisa assistir o dia inteiro. Ele fica lá, teve um acesso suspeito, a central clica lá, vê, opa, a pessoa pegou aqui e não passou. Quem que entrou? E aí já consegue atuar. Assim como eu tenho o acesso suspeito, que a pessoa entrou na loja, não pegou nada e foi embora,
Aliás, desculpa, ela entrou e pegou, mas ela não pagou e foi embora, né? Então eu consigo olhar aquele recorte e falar assim, olha, dentro do intervalo aqui que a pessoa ficou dentro da loja, não teve nenhuma compra. Tem alguma coisa errada aqui. Eu também tenho as transações suspeitas. Lembra que se a pessoa clicou no menos, ela pode ter clicado no menos e só paga o Trident? Vocês estão vendo uma linha vermelha aí? Essa linha vermelha é o produto que a pessoa subtraiu. Então eu consigo enxergar exatamente o seguinte, a pessoa passou 10 produtos no carrinho, aí ela foi tirou 9, pagou só 1. Eu vou olhar essa transação, aqui vai aparecer como uma transação suspeita, eu consigo olhar essa transação, e aí quando eu entro em contato com a pessoa, eu consigo falar assim, olha, eu vi você saindo da loja e você saiu com o item tal, tal, tal e tal, e você só pagou o tal. Você não precisa ficar olhando na câmera, tá aqui. E mais, você consegue filtrar depois as transações pelo número de cartão da pessoa para ver se ela fez isso outras vezes, que provavelmente ela fez. E ali tem um workflow que, para aumentar a eficiência da central de monitoramento, ela pode ir marcando lá, olha, isso aqui eu analisei e está tudo certo, não tem nenhum problema. Essa aqui eu analisei e tem problema. Então eu posso ter uma pessoa só para identificar problemas e uma pessoa, por exemplo, que pega só os problemas e cuida do reembolso, né? Então, assim, é um investimento que, se você quiser ter uma operação grande, você eventualmente tem que fazer para diminuir os desvios. Só que já otimizado por uma ferramenta que, ao invés de você ficar olhando 24 horas de vídeo de todas as lojas, você vai direto no ponto que você tem que olhar. Falei de itens subtraídos, mas aqui também entende quando a pessoa cancela a operação. Então ela foi lá, clicou em cancelar e foi embora. Tem as transações canceladas aqui que também... Então percebam que os principais casos de furto, eu tenho alguma ferramenta que vai mostrar ali como eu chego no problema, né? E mais recentemente a gente adicionou agora sons da maquininha, então quem já tem aí o sistema, atualizem o software da maquininha. Agora, quando tem uma transação de sucesso ou fracasso, ou a pessoa clica no menos ou clica no mais, tem sons específicos. Já tinha os barulhos da maquininha que ajudavam na identificação de alguns problemas pelo som da câmera, mas agora fica muito nítido. E se a pessoa faz uma operação, fica nítido para as pessoas que estão ao redor e para ela mesma que a hora que ela clicou, todo mundo sabe que ela clicou no menos, porque faz um barulho muito específico. E a intenção aqui agora é a gente trabalhar não só com a identificação do furto depois que aconteceu, mas quando a pessoa clica no menos, a gente fala assim, ó, tô te olhando. E aí ela, opa, peraí, então deixa eu refazer aqui e pagar que todo mundo sabe que deu errado. Né? A gente começar a trabalhar na prevenção de fato. É claro que talvez o mundo ideal seja a gente conseguir chegar naquele cenário, mas percebam que aqui, com uma solução com um custo bem menor do que aquele, a gente já consegue uma taxa de desvio bem menor com recursos e acompanhamento de perto.